Seja bem-vindo a mais um Tempo Equipar. Hoje, para nós aprofundarmos um pouco do assunto sobre esses dons que começamos a compartilhar na última sessão. E para que a gente tenha um aprofundamento, nós estamos fazendo uma conexão entre propósito, chamado e dons. E eu queria que você prestasse atenção em algo que eu gostaria de compartilhar nessa temática geral que estamos falando de espiritualidade saudável. Os dons, eles são realmente algo dado por Deus a cada um de nós. Falamos dos dons naturais, que já temos habilidades como criaturas, como seres de Deus, criados por Deus, e quando nós viemos para Jesus, recebemos o Espírito Santo e esses dons começam a fluir em nossas vidas. E antes de nós detalharmos cada um deles, de forma breve e sucinta, eu quero te falar uma coisa que eu tenho percebido ao longo do tempo, na minha vida, no meu ministério, na igreja local e ministrando por tantos lugares. Quando os dons fluem debaixo da graça e quando os dons não fluem debaixo de tanta graça. Você sabe que eu tenho experimentado isso na minha vida ao longo do meu ministério, pedindo que Deus sempre me torne um homem gracioso. Eu confesso uma coisa para você. Já percebi na minha vida, na minha caminhada, quando os dons estavam fluindo em mim e não estavam fluindo com muita graça. E eu quero compartilhar isto contigo para que você entenda. Os dons são preciosos, os dons são maravilhosos, sejam eles naturais ou sejam eles espirituais, mas eles precisam fluir debaixo de graça. Ouça esse texto que nós temos na palavra de Lucas capítulo 2, versículo 52. E Jesus crescia em sabedoria e estatura e graça diante de Deus e dos homens. Olha que palavra! Jesus é o nosso modelo. Ele crescia fisicamente e ele crescia espiritualmente diante dos homens e diante de Deus. Como ele crescia? Com sabedoria e graça. Jesus fluía nos dons espirituais com graça. Por isso que quando a sua palavra era liberada, as pessoas gostavam de estar junto dele, gostavam de ouvi-lo. Há muitos relatos na boa palavra de Deus que fala que Jesus ensinava de forma diferente. As pessoas, quando o iam ouvi-lo, ouviam, e aquilo não era apenas uma retórica, não era apenas um ensino de um mestre, de um rabi que conhecia a lei e o conhecimento de Deus. Não, havia graça e sabedoria, porque os dons de Jesus fluíam debaixo desta graça. Quando a palavra de Deus está falando para nós que ele crescia diante de Deus e dos homens com essa graça, com essa sabedoria, está falando como ele fluía nos seus dons, como ele fluía na sua vida. Imagine você estarmos sentados no grande sermão da montanha, ouvindo do coração de Jesus os seus ensinos que estão ali registrados em Mateus, capítulo 5 até o 7, o grande sermão da montanha. Ele fluía em graça. Os dons fluíam em graça. Quando muitas vezes os dons, eles não estão fluindo em graça em nossa vida, ele é como aquele parto fórceps, forçado, pesado. Quantas pessoas têm estado feridas, machucadas, e quantas pessoas estão ferindo outros e machucando outros, porque quando estão fluindo
ou nos seus dons naturais, ou nos seus dons espirituais, naquilo que se manifesta na sua vida, porque quando recebemos esses dons do Espírito, eles são impressos em nós. Nós vamos fluir, nós vamos fazer, nós vamos estar realizando. Mas muitas vezes nós começamos a fazer isso meio na força, meio do nosso jeito. E quando isso começa a acontecer, nós podemos correr o risco de nos habituarmos a fluir em alguns dons sem graça. Uma das orações, como falei no início, na minha vida tem sido continuamente: Deus, torna-me um homem gracioso. Venha esta graça sobre a minha vida. E como também já falei, já percebi, em certos momentos na minha vida, quando eu estava meio que fluindo na minha força, na minha habilidade, naquilo que eu já tinha aprendido a fazer, às vezes na igreja local e às vezes até nos ministérios que Deus tem colocado na minha vida. E muitas vezes eu percebi o Espírito Santo corrigindo o meu coração. Eu queria te dizer uma coisa muito importante: não se habitue a fluir nos teus dons sem graça. Busque a cada dia, peça ao Espírito Santo, peça ao Pai Celestial essa mesma sabedoria, essa mesma graça. Deixa eu te falar uma coisa: muitas vezes eu, na própria igreja local ou em outros lugares que eu estou vendo, que eu estou pregando ou que eu estou ensinando, eu vejo músicos com talentos maravilhosos. Eu vejo gente com uma voz belíssima, mas sem graça. Ouço às vezes pregadores com uma sabedoria, com uma teologia depurada. Às vezes eu fico assistindo no YouTube algumas colocações até meio raivosas, como já falei por aqui, e às vezes eu percebo, falta graça, falta aquela tônica de graça. Quantas vezes eu já percebi coisas acontecendo, pessoas trabalhando, diáconos, que às vezes estão ministrando na casa de Deus, pouca graça. Quanta dança sendo ministrada na igreja, sem graça. E quando a graça está fluindo, meus queridos, não precisa muito. Às vezes eu falo para os músicos na igreja local, não precisa muito. O que nós precisamos é de uma essência de graça. Sim, se pudermos aprender mais, se pudermos acrescentar coisas melhores, tecnologia, nós estamos na era da tecnologia, das boas transmissões, dos bons cultos online, de tecnologia, de câmeras, disto, daquilo outro. Tudo isso é muito bom, mas não é essencial. O que nós precisamos nos nossos cultos, nos nossos serviços, naquilo que vamos detalhar daqui para frente sobre os dons, é que essa graça, ela flua. Porque quando fluir, ela vai tocar a vida de outros. Às vezes, uma coisa mais simples terá mais graça do que uma coisa mais sofisticada. A diferença não está no simples e no sofisticado. A diferença está com a graça que está sendo feita. É muito interessante, às vezes, quando nós vemos alguém querendo trazer um ensino novo e, às vezes, uma descoberta de um livro em que ele leu, de uma história que ele conheceu, ele tenta impor isso. E ele tenta ensinar isso sem graça. A graça é aquilo que nos faz fluir no amor e na sabedoria de Deus. Que aquilo que for fluir através da sua vida, sempre peça: Pai, dai-me graça. É uma peça que você vai realizar, um teatro na igreja, é uma dança, é uma música, é uma pregação, é um ensino, é um discipulado, é uma célula, é um encontro de casais, é uma ministração para crianças, para jovens, para adolescentes. Graça. Quando houver graça, isso irá fluir, irá tocar o coração das pessoas de uma forma que elas realmente serão iluminadas pelo amor e pela misericórdia de Deus. Jesus, aonde ele ia, ele espalhava a graça.
Os dons precisam fluir e eles querem fluir e nós temos os dons. O que nós precisamos é fluir nesses dons, na graça. Eu quero orar por você, eu quero orar com você. Graça para nós, que o Equipar traga graça sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a ministrar, a fluir, a andar, a caminhar. E, Senhor, que nós possamos estar diante dos homens e diante de Ti com graça. O que formos fazer para tocar a vida de pessoas, não queremos apenas tarefas, queremos fazer algo, Senhor, que flua na Tua graça. Ajuda-nos nisso, porque isso, Senhor, há de revelar a Tua pessoa para aqueles que ainda não Te conhecem. Pai, nós oramos e abençoamos a cada um no nome de Jesus. Amém e amém. Eu te espero para a próxima sessão e falaremos desses dons de forma mais específica sobre cada um deles e o que eles significam. Até o próximo. Não esqueça de compartilhar este vídeo. Se ele te abençoou, leve para outros. Toque no sininho e vamos realmente levar o Equipar a outras pessoas. Deus te abençoe em nome de Jesus.